Sabe quando você sente que precisa mudar, viver algo novo, mas quando você se encoraja a fazer isso, vem aquele pensamento: e se não der certo? É aí que a gente bloqueia e a gente acaba paralisando todo o nosso propósito. Você já passou por isso ou está passando? Eu já passei por isso, e se eu não tomar cuidado, eu continuo enfrentando esse desafio, mas a verdade é que eu tenho aprendido uma forma de realmente não me bloquear mais por esses medos, né? E até essa insegurança que nós vamos conversar hoje, a insegurança de arriscar e de viver algo novo. Porque o novo assusta, gente, não vamos mentir, o novo ele assusta, principalmente quando a gente não tem controle sobre o que vai acontecer e quais são os resultados que nós vamos ter. Mas se a gente quer experimentar novos resultados, nós vamos precisar nos arriscar. E se você quer aprender a se livrar desse medo, dessa insegurança de viver algo novo, fica nessa conversa porque eu tenho certeza que ela vai fazer muito sentido para você. Então vamos juntas a mais um episódio do Destemidas Podcast. E este é mais um episódio onde você é minha convidada para uma conversa profunda e encorajadora aqui no Destemidas Podcast. Olá, minhas conquistadoras! Terça-feira, mais um Destemidas Podcast. Que bom ter você junto comigo aqui. Eu estou muito feliz pela nossa troca. Tenho lido todos os comentários, como vocês estão sendo especiais. Eu estou amando ver que a forma como nós temos conduzido aqui tem gerado uma conversa saudável entre a gente. Vocês têm colocado muito das experiências, do que vocês têm sentido, o quanto os nossos episódios estão se conectando com o momento de vida de vocês. E é por isso que eu quis trazer essa jornada aqui de pelo menos uns 6 episódios. Eu acho que vai dar isso, tá, gente? Uns 6 episódios onde nós vamos falar sobre insegurança. E por que que nasceu esse desejo? Porque eu leio, gente, cada comentário aqui, respondo um a um, às vezes demora um pouquinho, porque eu gosto de responder de forma pessoal cada pessoa, né, cada conquistadora. E lendo os comentários de vocês, eu percebi que o que mais trava e o que tem bloqueado mais de muitas de vocês, inclusive, é justamente a insegurança, né? E a insegurança não é o fato de você não saber o que você quer. Muita gente acha que pessoas inseguras são aquelas que não sabem nada do que elas querem. Não estou falando disso. A verdade é que muitas vezes a insegurança ela pode nascer inclusive daquilo que a gente quer, daquilo que a gente sabe que precisa fazer, mas que a gente sente medo de dar esse passo, porque é algo novo e o novo é desconfortável. Então nem sempre é falta de fé. Às vezes é só o medo mesmo de perder o controle, de que algo realmente não saia como a gente espera. Então se você tem sentido isso, calma, calma que você não é a única, eu já passei por isso. Tive várias fases da minha vida em que realmente, gente, se eu paro para pensar, eu vou dizer para vocês, a insegurança ela bateu muitas e muitas vezes. A verdade é que a gente nunca vai deixar de sentir a insegurança. A insegurança ela é um senso de defesa, um mecanismo de defesa que o nosso emocional tem, que o nosso cérebro tem. É como se ele estivesse entendendo que você está querendo causar algum perigo, porque você de repente começou a usar muito ele, começou a gastar muita energia com aquilo, então o seu cérebro ele emite sinais e alertas em você para que você gere medo e com que isso te bloqueie a não agir mais. Então, a insegurança é um mecanismo de defesa natural que você tem. É aquele mecanismo de proteção que você gera, uma camada de proteção que você gera para não correr riscos ou perigos. E qual é o maior risco e perigo? A frustração, a tristeza de você não ver algo acontecer, ou de você ter expectativa e a expectativa não ser atendida. Então, como o cérebro ele não gosta muito de lidar e gerir essas emoções, ele é um pouquinho preguiçoso, tá, gente? O nosso cérebro ele é preguiçoso, ele luta contra a gente, ele vai tentar de alguma forma fazer você sentir esse medo, essa insegurança, para que você não avance mais e com isso ele não precise gastar energia. É literalmente o modo stand-by. É isso que ele gosta. Eu gosto de ficar no modo stand-by. Sabe a TV? Às vezes a gente liga a TV só no controle e desliga no controle. Raramente a gente tira da tomada, certo? Isso quer dizer que a TV ela não está ligada, tipo, funcionando, mas ela está ligada para ser ligada. É meio louco, mas vocês vão entender. Ela tá ali, ela tá em um funcionamento em modo stand-by. Ela não está operando, mas ela tá ali funcionando. Se você ligar, começar a mexer nela, ela vai, né, acionar todas as modalidades que ela tem. E não é diferente comigo e com você. O nosso cérebro tá aqui, minimamente funcionando, pensando. Mas quando você começa a tomar decisões, quando algo começa a te desafiar, quando você começa a ter que usar, aí você vai gastar a energia
né, daquilo que você não estava usando tanto. Então é aí que o cérebro começa a tentar evitar esse uso de energia, aí ele quer que você continue em modo stand-by. Então, é muito importante que você avalie, né, o que que está te levando a ter tanta insegurança, a ter tanto medo, a ter tanto bloqueio, por mais que você saiba de fato o que tem que ser feito. Isso pode ser gerado por diversos fatores, né, decepções, frustrações, até mesmo por nunca ter feito e não saber como fazer. Então, vários fatores levam a gente a sentir essa insegurança do novo. Então a dúvida ela sempre vai estar ali, constante, né. E se não der certo? E se eu me frustrar? A crítica também, né, do que as pessoas vão pensar. E se você fracassar, o que que as pessoas vão pensar de você? Então esses pensamentos, esses sentimentos acabam fazendo você bloquear e ficar realmente nessa paralisação aí da insegurança do novo. Fora que também o desconforto, né, de viver algo novo, também é algo que muita gente não gosta. E é natural, porque a gente, como eu falei, a gente gosta de ficar naquilo que nós já estamos acostumados. Mas muitas vezes a nossa acomodação faz a gente ficar cego também para as novas oportunidades que nós podemos ter. É interessante que no Despertar da Conquistadora, na minha mentoria em grupo, eu trouxe um exemplo para as conquistadoras sobre a águia. A águia, eu não sei se você já leu, se você conhece um pouco desse animal, mas é muito interessante, né? Essa ave, na verdade, é muito interessante. Ela faz o seguinte, quando ela percebe a mãe águia, quando ela percebe que aquela aguinha que está lá no ninho não voou no determinado momento que ela deveria voar, ela percebe que aquela águia está gostando muito do ninho, que o ninho está muito confortável. Então o que que ela vai fazer? Ela vai lá, vai pegar uns gravetinhos, vai pegar uns palitos, vai pegar tudo que pode para pôr dentro do ninho. E consequentemente aquilo incomodar o passarinho, né, a aguinha, né, vamos chamar de aguinha, dentro do ninho. Mas se mesmo assim a águia não voa, ela não sai do ninho, o que que a mãe águia faz? Ela pega aquela aguinha com as garras, vai no mais alto que ela pode e solta o seu filhote para que ele possa voar sozinho. E ela fica acompanhando, obviamente, se ele não abre as asas, ela vai, pega, segura ele, depois solta de novo até que aprenda a voar. E olha que interessante a gente parar para analisar isso. A águia, ela faz isso porque porque ela é maldosa, porque ela não quer ver o bem do seu filhote? Claro que não. Mas é que a águia, ela sabe que ela foi criada, ela nasceu para voar e voar alto, não para ficar dentro do ninho. Então, por isso, a mãe águia, ela precisa mostrar e ensinar isso para o filhote, porque o filhote não está enxergando, o filhote não entende ainda. Ele sabe que tem um propósito, mas ele não sabe qual é. Então, a mãe precisa ensinar. E se ele não descobre por ele mesmo, porque ele não tem coragem de se arriscar, de dar um passo, então a própria mãe águia vai ter que levar esse filhote a experimentar e a viver sua própria experiência. E é assim que Deus faz comigo e com você. Ele olha para nós, ele põe em nós um desejo, ele põe em nós uma motivação, algo que queima no nosso coração, mas o que que acontece se a gente não vai, se a gente não tem a coragem de dar esse passo, ele simplesmente vai lá, começa a pôr alguns incômodos no nosso ninho, mexer um pouco na nossa estrutura e para que a gente consiga sair. E se mesmo assim a gente não sair, ele vai lá e tira a gente para fazer a gente viver outras coisas. Eu passei por isso, olha que interessante. Há um tempo, né, eu sentia quando antes de eu sair da empresa que eu estava, né, para poder empreender, eu já sentia no meu coração que Deus me chamava para algo fora, né. Eu sentia muito forte no meu coração que Deus estava colocando um desejo muito ardente aqui realmente de que eu deveria me desapegar daquela estrutura corporativa, de ficar ali dentro de um escritório, né, trabalhando da forma como eu trabalho, mas aquilo me gerava medo. Porque o novo gera medo, né, o novo é desconfortável. Então aquilo me gerava medo, e esse medo me fazia ficar procrastinando, ficar paralisando. E inclusive nessa conversa eu quero trazer para vocês algumas instruções do que eu aprendi sobre o que você faz quando você está insegura para viver algo novo. E a primeira coisa que a gente faz normalmente, a gente acaba realmente, buscando, procrastinar as decisões difíceis. Então quando você percebe que você precisa tomar uma decisão e ela é difícil, mas você fica ali enrolando para tomar essa decisão, é porque realmente você está paralisada com a insegurança de viver algo novo.
tá? Então fica atenta aí. Qual é a decisão que você está empurrando para tomar, para poder se posicionar? É um alerta aí para você. Eu, por exemplo, sabia que meu tempo na empresa que eu trabalhava já tinha se findado, mas eu mesmo assim ficava o quê? Procrastinando. Eu lembro que na época, isso era 2020, eu estava no ano do meu casamento, e naquele ano, eles fizeram, como estava na época da pandemia, aconteceu toda aquela situação, a empresa ela fez aquele plano de demissão voluntário, né? O PDV, se eu não me engano. Acho que essa é a sigla. E eles fizeram esse plano de demissão voluntário para quem quisesse sair. E olha que interessante. Quem saísse no plano de demissão voluntário ia ganhar uma rescisão mais alta do que a rescisão normal. Além disso, eles iam ganhar 6 meses de aula e de curso de empreendedorismo, caso quisessem aplicar para algum negócio. E também o convênio, e benefícios iria ficar estendido por 6 meses para essas pessoas. Então, eles tinham feito todo um plano de demissão voluntário maravilhoso, gente. E na época que eu já estava com meu coração ali ardendo para sair, eu senti muito forte o desejo de aceitar esse plano de demissão voluntário. Só que eu estava no ano do meu casamento. E eu pensei: "Ai, não, acho que é muita loucura eu fazer isso, né? É muita loucura, então é melhor eu não me arriscar, é melhor eu continuar trabalhando na empresa e ficar como tá, e depois, com certeza, né, eles vão fazer outros momentos esse plano de demissão voluntária". Só que era a primeira vez que a empresa tinha feito, por conta daquela situação que a gente está vivendo de pandemia. Então, no fundo, eu sabia que eu deveria ter aceitado aquela proposta, mas eu não aceitei. E detalhe, naquela época eu não estava mal, assim, no meu trabalho dentro da empresa. Eu trabalhava em algo que eu gostava, as coisas estavam fluindo, só que meu coração já estava inclinado a viver outra coisa. Mas, gente, eu não fui, eu não tive coragem, eu não tive coragem mesmo. Eu lembro que eu cheguei, inclusive, a escrever a mensagem para minha chefe na época para entender mais, só que aí eu apaguei, eu falei: "Não, não é para mim. Não, deixa quieto, eu vou casar, vou gastar dinheiro, vou precisar e tals", né, aquela coisa toda. E eu acabei desistindo, né, acabei não aceitando o plano de demissão voluntária. Naquela época saíram muitas pessoas, né, que acabaram saindo para empreender, fazer seus próprios negócios, e eu fiquei. Com a expectativa que no ano seguinte acontecesse de novo, né, eu a a iludida, né, falei: "Não, ano que vem eu já vou estar casada, aí quem sabe, né, e se tiver ano que vem eu aceito essa proposta". Lembro que acabou o ano de 2020, me casei bonitinha e tal, veio 2021. Logo quando voltamos das férias coletivas no início do ano, foi feita uma reviravolta na empresa, uma mudança radical nas tarefas, nas ações, nas atividades, e com isso algumas mudanças começaram a gerar, sabe aquele estresse que eu olhava e falava: "Gente, eu não estou mais reconhecendo a empresa que eu estou trabalhando", não a empresa em si, mas era a área, a situação, o clima, algumas coisas já não estavam mais combinando, não estavam mais alinhadas. E aí eu percebi que algumas coisas desconfortáveis estavam sendo colocadas na minha vida para que eu tomasse a decisão e a coragem, porque antes estava muito confortável para mim. Estava muito confortável, trabalhando no lugar que eu gostava, ganhando bem, e é isso, estou de boa aqui. Veio uma proposta para que eu pudesse aceitar isso de forma mais leve, com isso eu tivesse também todo o preparo para aquilo que eu queria fazer, porque eu precisava de orientação, de empreendedorismo, mas eu não aceitei. O ninho continuou confortável para mim. Então veio a mãe águia, o próprio Deus, e começou a colocar uns incômodos para ver se eu me despertava a fazer alguma coisa. E eu lembro que eu fiquei nesse ninho, né, tentando manter ali o trabalho ali na empresa, tal, porém não fluía. Eu mudei até de área, gente, fui para outra área, tentar ver se era a área que eu estava, eu achava que era a área. Sabe aquele negócio? "Ai não, o problema é aqui, se eu mudar vai resolver". Não, gente, não resolve, porque se você estiver fugindo daquilo que Deus tá te impulsionando a ser, não vai resolver, você vai continuar tendo problemas, você vai continuar tendo os incômodos. E eu continuei tendo os incômodos, não é, o problema não era a área, o problema não era chefe, não era equipe, não era empresa, o problema estava em mim.
Eu é que não estava vivendo o propósito que Deus tinha. Eu é que estava insegura em dar um passo para fazer aquilo que Deus já tinha colocado no meu coração. E agora essa decisão tinha que ser tomada de uma forma mais difícil. E é aí que entra o ponto. Quando a gente não toma a decisão no momento leve, às vezes a gente vai ter que ser levado a tomar a decisão no meio da pressão. E eu estava ali muito infeliz, como eu estava trabalhando, não estava feliz, estava me sentindo muito mal mesmo, não estava me sentindo realizada com as coisas que eu estava vivendo. E aí eu tomei a coragem de tentar falar com o meu chefe e explicar para ele a situação, que eu queria ver a possibilidade de ser mandada embora. Eu lembro que não foi uma conversa muito fácil, porque a empresa não tinha esse padrão de mandar embora desta forma, só, né, por justa causa ou por corte, mas não era o caso. Enfim. E aí eu lembro que ele até falou: "Por que que você não aceitou no ano passado o PDV?" E aí eu falei assim: "Você nem me fala disso que eu me arrependo amargamente de não ter aceitado". Mas já foi. Aí eu até perguntei: "Vai ter um outro plano de demissão voluntária?" Ele: "Ixi, não. Aquilo foi algo emergencial, mas assim, não vai mais existir, não é uma prática da companhia". Então eu lembro que na época eu fiquei muito frustrada, porque eu estava muito cheia de expectativa, sabe, que acontecesse de novo. Mas é aquela história, né, às vezes o trem só vai passar uma vez, né, a oportunidade passou, você não agarrou, você vai ter que gerar uma nova oportunidade para você. E foi o que eu tive que fazer. Tive que gerar essa nova oportunidade. E passou o tempo, conversei com meu chefe, tive que esperar alguns meses e eles conseguiram criar uma estratégia lá, consegui ser mandada embora e vim fazer o que eu faço hoje, mas não foi fácil, gente. Eu lembro que todas as vezes eu pensava, se eu tivesse saído lá atrás, no primeiro momento, eu teria tido um curso de empreendedorismo, teria aprendido várias coisas que eu precisava, que eu penei quando eu saí, que eu não tinha direção nenhuma, não tinha clareza de nada. Então foi mais difícil, foi doloroso, porque eu tive que aprender a voar, né, despencando mesmo. Não foi um voo onde eu tive a iniciativa, foi um voo forçado. Mas eu falo, não importa se foi forçado, se foi você saindo, o importante é que você saia, né, desse ciclo da insegurança de viver algo novo. Então, quais são os sinais que fazem a gente ficar nessa insegurança? O primeiro eu já falei para vocês, é adiar, né, a procrastinação para você tomar decisões importantes. Outra coisa que também acontece é, às vezes você precisa muito da opinião das outras pessoas. Eu lembro que quando eu estava nesse sentimento do que eu deveria fazer, o que eu não deveria, eu ficava perguntando para todo mundo, mas a resposta de Deus já estava comigo. A resposta de Deus já estava no meu coração. Inclusive, esses dias a gente estava lendo aqui em casa, né, que vocês sabem que eu tenho os caderninhos que eu sempre anotei meus devocionais, minhas conversas com Deus, eu sempre fui dessa, gente, de anotar no caderno. Você também é dessas? Me conta aqui nos comentários, você gosta de anotar? Eu amo, gente, eu amo anotar, eu amo interagir, assim, com Deus, comigo mesma, escrevendo. E o Diego pegou esses dias um caderno meu antigo para ler, né, os devocionais, que eu tinha lá, e ele falou: "Nossa, amor, olha só o que você perguntou aqui. Você começou a perguntar algumas coisas que Deus já te respondeu, mas olha o nível, né, que a gente tem de insegurança. A gente pergunta mais de uma vez a mesma coisa, sendo que Deus já nos deu a direção. É que a gente que não quer aceitar". E é exatamente isso, né. Então, quantas coisas Deus já te deu a direção, mas você está aí tentando perguntar para 1001 pessoas para ver se de alguma forma confirma. Né, será que é realmente isso? Deus, me confirma daqui, me confirma de lá, fala com tal pessoa, que a pessoa confirme, que a pessoa apoie. A gente quer a aprovação das pessoas, mas se é um propósito de Deus para nós, não são as pessoas que têm que nos aprovar, é o próprio Deus. Olha que interessante, uma conquistadora deixou aqui nos comentários do podcast passado, inclusive, gente, quando vocês comentam, eu leio todos, e depois sempre que vocês estão comentando, isso vai me ajudando a pensar nos temas, como trabalhar aqui os temas. Então, vão interagindo, vão comentando aqui, vão falando se está fazendo sentido, se isso já aconteceu com vocês, porque essa é uma forma também de eu compreender que vocês estão gostando dos nossos conteúdos aqui. Inclusive, essa série de insegurança só vou continuar se vocês interagirem mesmo aqui.
deixar comentário, compartilhar, curtir. Você tem que fazer isso, hein? Se você tá chegando agora e ainda não é inscrita, se inscreva também, para você não ficar de fora, porque aí eu vou entender, olha, esse podcast deu bom, hein? As pessoas estão gostando desse tema, ó, tá fazendo sentido para elas. Vou continuar falando disso. Então, por favor, interajam, tá? Então, no último podcast, teve uma conquistadora que fez um comentário que me chamou muito a atenção e até me inspirou para o nosso bate-papo de hoje. Olha só o que ela escreveu. Eu tenho em meu coração que o meu propósito envolve comunicação. Desde criança, eu sempre fui elogiada por me relacionar bem com as pessoas e conseguir atrair a atenção delas. Dos 14 aos 30 anos, vivi experiências extraordinárias. E aí pensei que meu propósito tinha a ver com compartilhar o meu testemunho, que é muito impactante. Porém, não me senti aceita e fui ridicularizada. E isso foi me mimando, me minando e me fazendo desistir de falar. Por esses e outros motivos, me isolei e me afastei das pessoas. Olha isso. Já aconteceu isso com você? Você sabe que aquilo é seu, você sabe que aquilo queima o teu coração, você sabe que Deus te chamou para aquilo. Ah, mas o fato de não ter sido aceito, o fato de não ter sido correspondida como eu pensava, o fato das pessoas não darem a mesma opinião, isso já faz você duvidar. Lembra que eu falei? Um dos pilares que faz você viver nessa insegurança é depender demais da opinião das pessoas. A opinião das pessoas é mais importante do que a opinião de Deus. E aí tem até aquele ditado, né? Que a voz do povo é a voz de Deus. Quem disse, conquistadora? Se a gente olhar na Bíblia, todas as vezes que tinha a voz do povo, nunca era a voz de Deus. Foi o povo, inclusive, que mandou matar Jesus lá, né, na cruz. E com certeza, o povo ali, eles estavam sendo totalmente instigados ali pela religiosidade, por todas as questões que faziam com que fossem rebeldes a Deus, né? Todas as vezes que o povo falava, né, com Moisés, por exemplo, pressionava Moisés, fazia com que o próprio Deus ficasse irado com o povo. Então, não, gente, o povo não tem a voz de Deus. Então, para com isso de querer a opinião de muitas pessoas. Às vezes é perigoso, porque se a pessoa ela teve alguma frustração na vida, na área que você está pedindo conselho ou opinião, ela vai frustrar você mais ainda. Então existem coisas que é você e Deus e mais ninguém, sabe? É literalmente, Deus te deu uma direção, Deus te deu uma clareza, vai com tudo. Pega, une a força, une a coragem e vai. Quem vai te testificar é o próprio Deus. Inclusive, a gente fez isso no podcast passado, hein? Se você não assistiu o podcast passado, a gente falou sobre os 5 sinais das desculpas que você usa para não viver o seu propósito. Então, vai lá assistir depois desse, eu tenho certeza que vai abrir a tua mente e você vai entender como um assunto tá ligando o outro, hein? Ó, aqui a gente está trabalhando para que você seja uma mulher destemida mesmo. Mas continuando aqui o comentário da conquistadora, ela disse então que isso acabou minando ela, fazendo ela se isolar das pessoas, tá? Porém, olha que interessante aconteceu com ela. Recentemente mudei de ministério e nesse outro eu estou sendo confrontada a viver em grupos. Olha lá, o que fez ela ser confrontada? Uma mudança de ambiente. Mudar de ambiente, mudar de circunstâncias, o novo, que a gente muitas vezes tem resistência, que a gente fica insegura, é um impulsionamento para a gente experimentar realmente uma nova fase de nós. Olha que interessante, eu quero que você anote essa frase aí, que eu tenho certeza que vai fazer todo sentido para você. Uma coisa que você precisa entender é que aquilo que você tem medo, o novo que você tem medo, na verdade, ele é uma forma de forjar a pessoa que você precisa ser, porque o seu modo de ser hoje não cabe mais aonde Deus vai te levar. Então, para com esse medo, né? Você tem que entender que o medo que hoje tem te paralisado, que tem feito você realmente não avançar, é justamente o fato de você estar ainda se conformando nesse molde que já não cabe mais para onde Deus vai te levar. O que você é hoje, a pessoa que você é hoje, serve para hoje, mas para amanhã já não serve mais. Você precisa estar no novo molde. Então, viver coisas novas é realmente abrir seu coração para viver uma nova fase, para ser moldada para onde Deus realmente quer te levar. Então, cuidado para não se paralisar. E essa conquistadora, ela disse que ela mudou de ministério. Isso fez ela se desafiar a conviver novamente com as pessoas, porque ela tinha se isolado. E ela disse que foi para um retiro. Olha só o que ela disse. Fui para um retiro e lá eu me senti
muito acolhida e amada. E quando estávamos no ônibus, eu fiz uma pergunta a Deus no meu coração, pedindo apenas uma palavra do que eu seria útil. Olha lá, agora ela está de novo perguntando para Deus o que ela seria útil. Mas lá atrás ela já sabia. Só que agora ela está de novo questionando. Porque é isso que a gente faz. A gente deixa a dúvida entrar, a insegurança. Aí a gente fica questionando 1000 vezes a mesma coisa que Deus já falou. É o que eu falei para vocês, eu faço isso várias vezes se eu não tomar cuidado, você faz, porque a humanidade, o nosso lado da carne, tá ali lutando com o espírito já tem certeza, sabe essa convicção que você sente no teu coração? É o teu espírito, é o espírito que já tá pronto, é o espírito que já sabe o teu propósito, que fica aí, ó, incomodando você, no bom sentido, a realmente ter a coragem de viver aquilo que queima o teu coração. Mas aí vem a carne ela é insegura, a carne ela não sabe o que vai acontecer, a carne ela tem medo, a carne ela quer economizar energia, lembra que eu falei do modo stand-by? Aí a carne fica lutando contra o espírito e aí fica essa guerra infindável. E tem até uma música da Lu Pijo que ela fala exatamente sobre essa guerra, né? A guerra entre a carne e o espírito, essa luta interminável que a gente não entende. Então, a gente tem que realmente compreender que não é fácil, a gente vai lutar contra a nossa própria carne constantemente. Então ela está dizendo aqui, essa luta mesmo, é a luta de querer entender aquilo que você já sabe. E olha só, ela teve uma experiência que um homem que acabou encontrando com ela virou e disse para ela que ela, cadê? Deixa eu pegar aqui. Ó, e no culto, chegando do retiro, um senhor que estava ao meu lado me disse: que Deus iria usar ela para liderança e ensino, e disse que não era mais para ela retroceder, que ele iria capacitá-la. Olha isso. Não retroceda, você já retrocedeu, não retroceda mais, né? E aí no final ela pegou e colocou assim: eu nunca vi aquele homem na minha vida, fiquei em choque, mas eu não sei o que fazer. Olha lá. As pessoas não vão me ouvir porque eu já tentei fazer isso antes e elas não vão me ouvir. Olha aí. Experiências do passado frustradas, a gente continua limitando Deus. Então, o ponto não é perguntar para Deus, o ponto é nós estamos preparados para a resposta, porque Deus nos responde. Mas você está preparada para ouvir a resposta de Deus? Que às vezes não vai ser aquilo que você gostaria de ouvir? Porque às vezes a gente pergunta para Deus com a esperança dele falar: não, filho, é outra coisa, vamos mudar. Mas às vezes o que você perguntou, ele vai te responder sempre do mesmo jeito, porque Deus ele não se contradiz. Ele não vai mudar. Aquilo que ele já colocou na sua essência é para você. Você pode fugir, você pode esconder, que nem Jonas. Não quer viver o propósito? Tá tudo bem, filha. Você não quer viver? É escolha sua. Mas eu não vou mudar o meu propósito, eu não vou mudar a direção para a tua vida. Você vai viver fugindo, você vai sofrer mais. Agora, não é mais fácil você se render? É a mesma coisa da águia. Fia, você não vai ficar no ninho a vida toda. Você quer ficar no ninho? Tá bom. Então vai ficando incomodada aí no ninho. Até que vai ter que ser, vai acontecer alguma coisa que em alguma hora você vai ter que sair desse ninho, vai ter que voar. Porque a águia não nasceu para ficar dentro do ninho. A águia nasceu para voar. Só que você tá no ninho. E é uma escolha sua ficar. Mas o ninho tá ficando desconfortável. Mas você continua retendo aí. Consegue compreender? Então, essa conquistadora, ela comentou isso, e no final ela disse assim: eu não sei o que fazer, as pessoas não vão me ouvir, porque eu já tentei fazer isso antes, elas vão dizer que eu sou muito pretensiosa, o medo da opinião das pessoas aqui, e também, ao mesmo tempo, até minha própria mãe já dizia que eu queria só palco, então eu não sei o que fazer. Primeiro passo é literalmente esvaziar a opinião das pessoas. Então, é o que eu falei aqui para vocês. Como que a gente sabe se a gente está paralisada pela insegurança de viver o novo? Tá procrastinando decisões difíceis? Ao mesmo tempo, você tá pedindo opinião demais das pessoas para tomar a decisão e para fazer o que tem que ser feito? Outra coisa que você também precisa considerar: você se compara com as outras pessoas e acha que você não é capacitada para aquilo, então você olha o que a outra pessoa está fazendo, às vezes é até o mesmo que você deveria fazer, aí você fala: não, aquela pessoa é melhor do que eu. Às vezes a pessoa ela nem é tudo isso, ou às vezes até mesmo a história da pessoa é muito parecida com a sua. A única diferença é que você ficou no ninho e ela resolveu voar. Às vezes você está admirando alguém que é muito, mas tem muito a ver com você. Tem a mesma identidade que você, tem o mesmo jeito de você que você tem, só que a diferença entre você e essa pessoa é que essa pessoa está voando.
Mesmo às vezes, né, capengando ali para aprender a voar, porque você não vai voar perfeitamente no primeiro momento. Mas você vai pegar ali o impulso, você vai aprendendo, e com a experiência você vai se tornando especialista. Só que aí você não, você vai ficando parada. Então a diferença da pessoa é essa. Não é o quanto ela é capacitada, é o quanto ela decidiu não deixar o medo, a insegurança do novo paralisá-la. Então entenda uma coisa, não é sobre o quanto você é capacitada, é o quanto você não deixa com que a insegurança te paralise. Outra coisa também, ao mesmo tempo você acaba, querendo entender tudo antes de começar. Questiona demais, quer entender tudo. "Ah, mas como é que vai ser? De que forma vai ser?" Lembra de Moisés que a gente falou na semana passada? É isso, tudo questiona, tudo cria uma desculpa, tudo tem um argumento. Chega uma hora que fala assim: "Minha filha, seus argumentos já não cabem mais". Mas Deus ele é tão, assim, gracioso, porque ele tem que ter é longânimo mesmo. Deus ele é longânimo, ele é realmente muito paciente. Porque sério, imagina o tanto de questionamento que a gente faz das mesmas coisas, Deus está ali, ó, provando, mostrando, falando, mas a gente continua questionando. A gente continua questionando, a gente quer entender tudo. Eu estava lendo hoje, inclusive, e em breve vai sair para vocês esse devocional, essa dopamina, onde lá em Romanos 9, Paulo ele cita: "Acaso o vaso pode questionar o oleiro como ele é construído?" Olha isso como é forte. Acaso o vaso pode questionar o oleiro como ele é feito, ou a maneira como ele é feito? O oleiro faz o vaso do jeito que ele quer. Se ele quiser fazer um vaso para pôr planta, ele vai pôr. Se quiser fazer um vaso para pôr, sei lá o que, vai pôr. A visão do oleiro é o que importa, porque quem fez é o oleiro, não é você, não é o vaso. Quem te moldou é Deus, então ele sabe o que é melhor para você. Às vezes, de tanto você questionar, você paralisa, porque tem muitos questionamentos que você faz que Deus não vai te responder. Porque se ele te responder, você não vai entender, você vai fugir e vai ser pior. Então existem coisas que não adianta você questionar. E entenda o que eu tô falando. Realmente, o questionamento interno vai ter, mas o que eu tô falando do questionamento é aquele questionamento de: "Ah, mas eu tenho que entender. Ai, Deus, se o senhor não me falar, eu não vou fazer". Esse questionamento é o que atrasa a sua vida. Então você tá perdendo tempo questionando algo que você poderia só estar desfrutando e vivendo na prática. Abraão é um exemplo. Abraão não questionou a Deus para onde ele tinha que ir, mas no caminho, conforme ele caminhava, Deus ia dando a direção. E é interessante que quando, inclusive, ó, pegando o exemplo de Abraão, que procrastinou, ele sabia o que tinha que fazer, que era se desvincular de Ló, o seu sobrinho. Porque quando Deus deu a orientação para ele sair da terra, foi para ele deixar tudo e só sair com a família dele, não ir com um parente. Mas ele leva Ló com ele, que era sobrinho. Só que esse caminho começou a gerar problema. Determinado momento, a união dos dois não estava mais dando certo. Então, Abraão ele sabia que ele não podia mais seguir com Ló. Ele demorou, ele procrastinou para tomar a decisão. Mas quando ele toma a decisão de se separar de Ló e ele fala: Ló, vamos nos separar, escolhe o lado que você quer ficar e eu vou para o outro lado. Quando eles fizeram isso, Deus ele aprova a atitude de Abraão. E aí sim, depois que faz essa divisão, o próprio Deus fala com Abraão. E ali ele mostra para Abraão que o lugar onde ele já estava fazia parte da promessa para ele. Olha que loucura isso. Abraão já estava pisando na terra. Abraão já estava na terra que era para sua descendência. Mas Abraão não sabia, porque Deus não tinha contado ainda, porque ele ainda estava inseguro em mudar a realidade que ele estava vivendo. Ele ainda estava apegado ao passado, porque estar com o sobrinho é apego ao passado. É apego àquela necessidade de se sentir no controle das suas decisões. Porque afinal, ele que tomou a decisão de levar Ló com ele. Consegue entender? Então, enquanto Abraão ficou apegado ao passado, preso ao passado, ele estava na terra que era dele, né, que pertenceria à sua descendência, mas ele não sabia. E Deus não tinha contado, sabe por quê? Porque ele ainda estava apegado às coisas do passado. E é o que pode estar acontecendo com você. Talvez você já esteja pisando na terra que Deus te deu,
mas você está tão apegado às coisas do passado que Deus não está te contando ainda que isso é seu. Ele ainda não te permitiu experimentar, ele não te permitiu viver a promessa, porque você ainda está olhando demais para o passado. Mas foi quando Abraão e Ló se separam, o próprio Deus fala para Abraão: Abraão, olha para o seu horizonte, olha para todos os lados. Por onde os seus olhos alcançar, é a terra que eu estou dando para você e sua descendência. Uau, conquistadora! Consegue entender? Então, você que está aí, sabendo que tem que fazer coisa diferente, sabe que tem que mudar, sabe que tem que sair do que você está fazendo hoje, sabe que tem que obedecer o comando de Deus, mas está insegura para o novo, porque o novo te assusta. E sim, o novo assusta. Mas se você estiver com o coração olhando, né, para onde Deus vai te levar, por mais que te assuste, você vai conseguir sair daquela situação de: "Ai, eu não vou conseguir, não vai dar certo. E se não der certo?". Não tem como não dar certo, se Deus está com você, ele vai contigo. Pode sim acontecer muitos problemas, porque isso não impede a gente de passar por problemas. Mas quer dizer que mesmo no problema, Deus vai estar contigo e ele vai te capacitar. Então, avalie. Você está querendo entender demais para começar? Então pega essa estratégia que eu tô falando aqui para vocês. Eu espero que esse bate-papo, essa conversa, onde eu também trouxe um pouco da experiência, onde eu também trouxe um pouco daquilo que, eu também tenho aprendido, e espero que você que está aí do outro lado tenha sido incentivada a realmente parar de viver na procrastinação ou na paralisação que vem justamente dessa insegurança de viver o novo. Tá na hora de você viver algo novo. Faz aquilo que Deus está te direcionando. Ah, mas o pessoal não vai me aprovar. Ah, é porque eu não tenho certeza se é isso. Ah, mas é que eu não estou tendo convicções e clareza de o que vai acontecer. Você confia em Deus? Você acredita que Ele colocou um propósito no seu coração? Teu coração queima por algo, mas você não sabe como fazer? Ei, apenas dê o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, Deus vai te dando a instrução. Pode ter certeza que tudo que você está vendo aqui, podcasts, dopaminas, as mentorias, tudo que eu faço não começou pronto desse jeito. Tudo isso foi dando um passo de cada vez. E cada passo que eu dava, eu ia sentindo a confirmação. Quantos passos eu já dei e que não eram para dar? Que Deus não confirmou, que não aconteceu, que não fluiu? Quantos passos? Quantas coisas eu já fiz que não deu certo, que foram frustradas, que fracassei de fato? Mas foi necessário, porque aí eu fui entendendo onde Deus queria me colocar. Então, se você não estiver disposta a lidar com perdas e até com fracasso, se necessário, você nunca vai conseguir realmente vencer essa insegurança de lidar com o novo, porque o novo é desconforto mesmo. O novo é insegurança, o novo é incerteza, mas você não precisa deixar isso dominar suas decisões e o seu posicionamento. Então, decida hoje ser corajosa. E eu faço uso das palavras do próprio Deus para Josué: não te desanimes nem te desesperes. Não fique com medo, porque o desafio parece grande demais. Saiba que se Deus te direcionou, ele vai te capacitar. Então, se fez sentido para você, me deixa nos comentários aí. O que mais te incentivou? Qual que foi a parte que eu contei aqui que fez mais sentido para você? Compartilha com suas amigas. Não esquece, conquistadora, de deixar o seu like, de se inscrever também. E se você quiser ter informações dos meus serviços, das mentorias, todos os detalhes, tem aqui na descrição. Os meus livros também, Marcas da Sabedoria, Despertar Espiritual, Batalha Silenciosa dos Temperamentos, livros meus, do Diego. Compre, adquira o seu, tem a versão física, a versão e-book, para que você possa também fazer a sua leitura. O importante é que você apoie, que você continue incentivando cada vez mais nossos projetos aqui. E não se esqueça que amanhã, às 7 horas da manhã, temos um encontro marcado na Dopamina Diária. Um grande beijo, fique com Deus e tchau, tchau!